Então, começando a gravação, essa gravação é para... Eu vou dar algumas orientações de como resolver os exercícios da lista. Então, um pouco antes dessa... Um pouco antes de eu estar produzindo esse vídeo, eu fiz um outro vídeo, eu tive uma audiência boa, legal. Obrigado pelo comparecimento. E eu estava explicando a teoria que fundamenta a resolução dos exercícios dessa lista. Esse head, o terceiro head, ele tem duas listas. Uma lista é obrigatória você resolver ela e me entregar. E a outra lista, ela não é obrigatória, ela é optativa. Ela serve para aumentar a sua nota. E ela também serve para recuperar a sua nota caso você tenha se saído mal na resolução da lista obrigatória. Então, o prazo para você entregar a lista é, se eu não me engano, acho que é domingo. Domingo, dia 21 de novembro. Na prática, o prazo seria dia 20, sexta-feira, mas o que vai acontecer... Ou na prática não, em teoria. Em teoria, você deve entregar a sua lista dia 20, sexta-feira, mas na prática eu aceito até domingo, dia 22. Porque, né, eu só vou começar a trabalhar no dia 23, que é segunda-feira. Então, se entrega a lista obrigatória, eu vou tentar fazer o máximo para corrigir a lista obrigatória e entregar no prazo de 7 dias úteis, dá mais ou menos 10 dias corridos, contando aí os dias de final de semana. E aí, se a sua nota não for muito boa, for abaixo de 6, por volta de 5, menor que isso, eu sugiro que você faça a lista de exercício de recuperação. Vou corrigir ela também, vou usar ela para aumentar a sua nota. E aí, a sua nota do head vai ser uma média das duas listas, beleza? No caso, se a média diminuir a nota da lista principal, eu vou usar a nota da lista principal. No caso, se mesmo assim sua nota for ruim, ficar por volta de 5, eu vou resolver a lista de exercícios junto com você. Vai ser uma orientação direta por videoconferência. Vou abrir aqui uma videoconferência e a gente vai fazer junto, tá bom? Você e mais os outros colegas que não obtenham êxito na resolução da lista. Então a gente tem... Esse aqui são os exercícios da lista principal. Deixa eu só confirmar aqui. Esse aqui é a lista principal. Lista principal. Então eu coloquei aqui no sketchbook. Primeiro exercício. As forças que agem sobre as partículas todas têm o mesmo módulo. As partículas todas estão em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Então vamos... Então são todas forças aqui, né? Eu vou tentar resolver não resolver, mas eu vou colocar o caminho para você resolver o exercício, a questão número 1. Começando aqui pelo ponto A. Então você... Tô sem caneta. Achei. Então começando aqui no ponto A. Então eu tenho a partícula A, né? Ela está sendo puxada por uma força F. Eu vou colocar só o módulo aqui, né? Não importa. E aí vamos pensar. A primeira, segunda, terceira lei de Newton. Quem resolve esse exercício? Primeira lei de Newton, certamente você deve ter visto o vídeo anterior. Primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: se a velocidade do objeto é constante, então a soma de todas as forças sobre esse corpo é zero. Sua resultante é zero. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Aqui nesse caso, tem uma força sendo aplicada. Se tem uma força sendo aplicada, lembre da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que se uma força está sendo aplicada, consequentemente, esse objeto, se tem uma força líquida, né? Se tem uma força resultante sendo aplicada, então, consequentemente, esse objeto tem aceleração, então sua velocidade varia. Então, aqui a gente sabe que se essa aqui é a força resultante, se a gente considerar que ela é a força
resultante e ela é representada por um vetor, então o ponto A está acelerado. O que o exercício 1 pede mesmo? As forças agem sobre as partículas, todas têm o mesmo módulo. Todas as forças, no caso. As partículas estão em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Movimento retilíneo uniforme, MRU, ele só acontece quando a velocidade do objeto é constante. Se A está acelerado, então não é um movimento retilíneo uniforme. Então, com certeza, A não é a opção que ele está pedindo. Ok? Então, está dado o caminho para resolver o exercício 1. Aí você faça a sua análise para a partícula B e para a partícula C. Beleza? Item, exercício 2, questão 2. Uma coisa que passou batido, eu estava dando uma olhada no vídeo anterior, uma coisa que passou batido, eu não peguei muito no pé do termo chamado inércia. Para você resolver a questão 2, você tem que saber do significado de inércia. Para resolver questão 2, você deve saber o significado de inércia. Obrigado aí pelo comparecimento. É bem mais legal você resolver esses exercícios e tendo gente vendo do outro lado. Se não tem ninguém vendo do outro lado, fica chato. Apesar da gravação. Inércia. Você tem que saber o significado de inércia. Se o chat estiver tranquilo, pode mandar mensagem, tá? Só que eu tenho um delay aqui. Eu vejo as mensagens com um delay, eu acho. Inércia. Pelo menos a resposta que eu dou tem delay. Inércia. Qual que é o significado de inércia? Inércia, ela está bastante relacionada. Está relacionada com massa. E massa é um tipo de quantidade de matéria, né? Quantidade de matéria. E aí, para eu definir inércia, o conceito de massa tem que ser sabido. Você tem que conhecer ele. Quantidade de matéria. Então, olha a relação. Quanto mais massa, mais... melhor dizendo, maior a dificuldade de modificar seu movimento. O que isso significa? Pensa assim, é mais fácil você pôr em movimento um banquinho do que um saco de cimento? Você precisa aplicar mais força no saco de cimento para poder modificar o movimento dele. Então, você consegue relacionar a ideia de inércia sabendo da quantidade de massa, da quantidade de matéria que um determinado objeto tem. Então, quanto mais matéria o objeto tem, maior
a dificuldade de pô-lo em movimento, maior a sua inércia. Além disso, veja só, quando uma aplicação de inércia é o seguinte, uma outra aplicação de inércia ela vem do seguinte, ó. Imagina que você tem imagina que você está num trem. Um trem não, um ônibus. Belezinha? E aí você está de pé nesse ônibus. E o ônibus se move com uma velocidade na horizontal com 20 metros por segundo. Isso dá, acho que em torno de 70 km por hora. E aí, de repente, acontece uma tragédia. O ônibus bate de frente com uma parede de tijolos muito espessa. E aí, ó, tem um crash aqui. Se você estiver de pé aqui nesse ônibus, você vai ser lançado. Você vai ter a sensação que o ônibus vai ficar e você vai ser... se você estiver na perspectiva, né, de você mesmo. Você vai ter a sensação que você vai ser lançado para frente com velocidade de 20 metros por segundo. Por que isso aconteceu? Porque o ônibus parou, mas você que estava acompanhando a velocidade do ônibus vai ser lançado. Ou seja, o ônibus parou em relação à terra, o chão, em relação à parede, mas você não parou. Então você vai ser lançado contra a parede. Aí mais um exemplo de inércia aí. É a capacidade de manter a inércia é a capacidade de um objeto manter o seu estado de movimento. Então, se o estado de movimento de uma partícula é uma velocidade constante de, sei lá, 2.000 metros por segundo, eu vou ter também uma dificuldade maior para poder tirar, para poder frear essa partícula. Né? Então, além de significa modificar o estado de movimento. Então, quando eu uso o exemplo de empurrar um saco de cimento em comparação a empurrar, sei lá, um livro, um objeto pequeno, eu estou usando o termo da inércia. Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Nesse exercício 2, ele pede o seguinte. Observe a imagem, né? Quando o papel é rapidamente removido, o corpo não acompanha o movimento do papel e cai dentro do copo. Baseando-se no seu estudo do capítulo, explique por que isso acontece. Então você vai ir lá no capítulo... Eu não me recordo agora o número do capítulo, mas você entra lá na plataforma Moodle, lá no bloco do terceiro head, você vai ter acesso a esse capítulo. Está lá disponível para você fazer a sua leitura. Lá tem o conceito de inércia, explicando dando o significado, explicando ele. E aí você dá uma lida e após ler esse vídeo, assistir esse vídeo, eu espero que você entenda melhor do que vai estar escrito lá. Beleza? Deixa eu dar uma lida na questão 3. Submete-se um corpo de massa igual a 5.000 kg à ação de uma força constante. Ó, um erro de digitação aqui. Uma força constante, que a partir do repouso, imprime a velocidade de 72 km por hora ao fim de 40 segundos. Determina a intensidade da força e a distância percorrida. Aí eu dou a dica. Transforma km por hora para metros por segundo antes de computar os valores pedidos em I e 2i. Ou II, né? Tá. Eu vou dar mais uma dica de como resolver ele. Como faz isso? Vamos usar as leis de Newton aqui. Todos os exercícios nós vamos usar as leis de Newton.
já devem ter reparado que o professor de física e de matemática usa uma tática bem simples para resolver um exercício. Ele pega todas as informações possíveis que tem no exercício e tenta recordar também todas as equações e fórmulas matemáticas possíveis que a gente tem disponível para poder resolver esses exercícios. E eles funcionam como ferramentas que vão utilizar esses dados para obter o que você precisa. E aí, como você vai utilizar essas ferramentas e esses dados, aí você precisa de experiência. Então, quanto mais exercício você fazer, mais um passo ou um raciocínio lógico você vai aprender e vai utilizar para outras situações. Então, questão 3, a gente tem um objeto então, que tem massa 5.000 kg. Você pode colocar aqui assim por extenso, só que o professor de física ele acha legal quando você escreve assim, ó. Se você está estudando no FMT, no curso de biotecnologia, então você quer ser cientista. Esse número aqui, ele não é classificado como notação científica por acaso. Então, se você quer ser cientista, vai ter que aprender ele, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Então, ele parte de uma velocidade zero, né? Porque ele estava em repouso. E, após 40 segundos, ele assume uma velocidade de 72 km por hora. Eu preciso transformar isso em metros por segundo. Como que fica isso? Deixa eu pensar. Tem que dividir, eu tenho que lembrar, você fez isso no exercício de uma lista, né? Você tem que lembrar o seguinte, que 1 km por hora é a mesma coisa que 3,6 metros por segundo. Logo, 1 dividido por 3,6 km por segundo é igual a 1 metro por segundo. É isso? Deixa eu pensar com sabedoria. É, isso mesmo. Então, no lugar de quilômetro por hora, eu vou colocar... Ops! Não, perdão. Eu vou colocar esse de cima aqui, ó. Ai, calma aí. Aí, deixa eu confirmar aqui. Calma, não queremos pânico. Como que fica? Deixa eu só lembrar essa relação aqui. Eu vou fazer a continha aqui na frente de todo mundo. Quilômetro por hora é a mesma... Só uma pausa, tá? Depois a gente retoma. É a mesma coisa que 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Quilômetro por hora é a mesma coisa que 10 ao cubo vezes metro dividido por 3,6 vezes 10 ao cubo segundo. Quilômetro por hora, eu acho que eu errei aqui. Vamos corrigir isso. É a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Ou seja, 3,6 quilômetros por hora é a mesma coisa que 1 metro por segundo. Pronto. Aí se apaga. Esse vem pra cá. Qual que é? Esse é o correto. Ué, não seleciona? Vamos ver. Acho que é Ctrl X. Ctrl V. Não seleciona. Ah, tem que aprender. Deixa eu usar isso aqui.
Tem que aprender. Deixa eu apagar esse aqui. Bom, o correto é o de baixo. Agora a borracha não funciona. Bom, eu não estou conseguindo apagar. Aí vai ficar assim então. O correto mesmo. Então retomando aqui. Para transformar km por hora para metro por segundo. É assim, ó. 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 km por hora. Ou seja, 1 dividido por 3,6 metros por segundo é a mesma coisa que quilômetro por hora. E aí no lugar do quilômetro por hora, eu ponho 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Agora vai. Beleza, então 72 vezes 1 dividido por 3,6 metros por segundo. É por isso que quando você quer transformar km por hora, você divide por km por hora para metro por segundo, você tem que dividir por 3,6. Beleza? Voltando aqui. Esse dividido por esse eu acho que dá 20. 20. Então a velocidade do objeto é 20 metros por segundo. Quanto vale a aceleração? Velocidade inicial menos a inicial, velocidade final menos a inicial, dividido pelo intervalo de tempo em que sai de V0 para B. Tá bom? Então essa aqui é a velocidade inicial, essa aqui é a velocidade final, o tempo está aqui, aceleração você consegue calcular, e aí com a aceleração você sabe o que fazer. Esse é o caminho para se resolver o exercício, a questão 3. Só uma... Por que eu não tô... Só um reforço, uma observação. Eu tive uma dificuldade aqui no aplicativo, mas se você não entendeu esse pedaço, você pula depois que eu tive a dificuldade, tá? Eu não lembro o que eu faço aqui, mas... Como faz pra apagar esse negócio? Deu? Ah, droga. Recorta? Como que faz? Não tô conseguindo apagar. Bom, eu vou abrir outra janela aqui. Vou abrir outra janela. Aí depois aprendo como fazer de novo. Abrir. Head. Primeiro ano. Terceiro head. A lista obrigatória. Ai, eu sempre abro errado. Não é por aqui, é por aqui. Pronto. Aí esse desliga e esse vem pra cá. Então a gente volta lá no que a gente estava fazendo. Então questão 3 já deu o caminho para resolver. Questão 4 acho que é fácil também. Deixa eu ver como que a gente resolve. Calcule a aceleração do bloco de massa 2 kg que desliza no plano horizontal. Nossa, isso aqui é fácil demais. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Nem vou explicar como fazer. Isso aqui, cara, eu deveria ter me preparado melhor para resolver a questão 5. Tá, vamos ver como que tá no livro aqui. No livro eu vou achar como resolver.
pelo 11, eu acho. 11.189. Achei. Vamos lá. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Vamos ver. Então é basicamente o exercício da lista. Deixa eu ver. Às vezes pode ser muito parecido. 10 newtons, 6 quilogramas. É bem parecido. Então vamos ver como que é. Tá, passou um. Tem um ponto aqui que passou batido também. Eu vou dar uma. Eu vou pegar no pé de algo que é o seguinte. Vamos recordar da força-peso que eu falei no. Vamos recordar um pouco da força-peso que eu falei no vídeo anterior. E também vamos recordar também da força de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Ela funciona da seguinte maneira. Ó. Imagina que eu tenho um corpo. Ele está parado em relação ao chão. Se ele está parado em relação ao chão, ele não anda nem para frente, para trás, nem para cima, para baixo, nem para esquerda, nem para direita. Ele está literalmente parado, a velocidade dele é zero. Se a velocidade dele é zero e é constante, então a soma de todas as forças sobre esse corpo também é zero. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Com certeza,
a força-peso. Tem força na horizontal? Para esquerda e direita? Tem força para frente e para trás? Não tem. Ele está parado. Qual é a outra força que está atuando sobre esse corpo que faz com que ele esteja parado e com a velocidade constante? Então veja só. Esse corpo, essa partícula, ela está tocando o chão, está sendo puxada contra o chão. Quem puxa contra o chão é a força-peso. Logo, já que ela está sendo empurrada contra o chão, ela está aplicando uma força de contato no chão, que é igual à força-peso dessa partícula, então o chão vai devolver essa força para cima sobre o corpo, sobre a partícula que está sofrendo a força-peso. Então, isso aqui é a força-peso sobre a partícula. Como ela está em contato com o chão, ela vai transferir essa força-peso para o chão. O chão, por reação, vai devolver essa força-peso para cima, que a gente vai chamar de força normal. E aí, nesse caso, força normal que está para cima, por isso é positivo, menos força-peso que está apontada para baixo, por isso é negativo, tem que ser zero. Isso implica em velocidade constante. Ou, como ele está parado, né? Ou nula. Ou nula. Tá? E aí veja que entrou agora dois conceitos novos. Um que eu dei muita ênfase, né? Que é a força normal. Força de reação. Esse é o conceito que está bem em evidência. Mas com um outro conceito aí que faltou eu falar. Que vai resolver, também, que vai ajudar a resolver a questão 5. Esse conceito aqui, ó. Força de contato. Então, se você aplica uma força contra a parede, isso é uma força de contato. E a parede vai devolver a mesma intensidade, a força, né? Vai devolver essa força por reação com mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Então aqui é menos F e aqui é F. Ou pode ser o contrário também, aqui pode ser menos F e aqui pode ser mais F. Beleza? Ou pode ser o contrário também. Mas ok. E outra, se você pressiona a parede com uma força F e a parede devolve por reação, essa força de reação, que também é uma força de contato, também é uma força normal. Tá? E é por isso que ela chama força normal. Outra característica dessa força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus em relação à superfície que ela está aplicando essa intensidade de força. Tá bom? Sempre perpendicular à superfície onde está aplicada. Agora vamos tentar resolver a questão 5. Vamos tentar resolver a questão 5. Como que a gente vai resolver ele? Vamos lá. Agora, você vai ter que considerar a questão 5 como se fossem duas partículas. Né? Não é mais uma. E existe agora uma força de contato entre elas. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu vou colocar em evidência aqui
o exercício 5. O que está acontecendo aqui? Então eu tenho dois objetos, né? Dois corpos bem simplesinhos. Não estou desenhando bem. Dois corpos bem simplesinhos, né? Para ficar fácil de estudar. E aí uma força F zona, aqui eu vou chamar de Azão, aqui eu vou chamar de Bzão. E aqui uma força F zona está sendo aplicada sobre o corpo A. E essa força F zona está sendo transmitida para o corpo B. Um pedaço dela. E além disso, essa força é a única que está sendo aplicada no conjunto dos corpos A e B. Então, se ela é a única força, ela é resultante. Se F é única, então é resultante. Logo, se ela é uma força resultante, ela é física, meu amor. Massa vezes... Deixa eu só... Massa, que é a massa dos dois corpos, vezes a aceleração. E está na direção x. O que ele pede aqui? Aceleração do conjunto. O item A já está resolvido, né? A intensidade da força que um bloco exerce no outro. E agora? Item B aqui, né? Bloco A. Eu vou separar os dois, tá? Tipo, digamos que eles estejam separados por uma distância muito pequenininha. E eu vou dar um zoom aqui na distância entre eles. Ok? Então, como funciona aqui, ó? Tem uma força F zona que vai aplicar no conjunto dos corpos. Então, esse aqui é o corpo A e esse aqui é o corpo B. Você concorda comigo que existe uma força de contato entre o corpo A e o corpo B? E essa força de contato está sendo transmitida por causa desse Fzão? É muito parecido com aquela ideia da força peso sobre o pacote, né? Sobre a massa. Então ele está sendo puxado por uma força externa. E além dele estar sendo puxado, ele está sendo empurrado contra o chão por uma força de contato. E toda essa força de contato está sendo transmitida para o chão. O chão, por reação, devolve a força sobre o corpo que está empurrando ele. E é por esse motivo que ele fica parado. Só que aqui é uma situação que ele não fica parado. Digamos que essa força de contato de A em B seja uma força com certeza menor que Fzão, que eu vou chamar de Fzinho. Então, olha só, Fzinho é A empurrando B. Empurrar-se é a mesma coisa que aplicar força, tá? Logo, se A aplica uma força em B, B aplica uma força em A. De igual intensidade, mesma direção, sentido oposto. Por esse motivo ele vai ficar menos F. Assim, menos F é a reação. Reação é uma força de B sobre A. Ok? Então o que vai ter aqui, ó? Qual é a soma de todas as forças sobre o corpo A? Fzão menos Fzinho. Massa do corpo A vezes a aceleração. E essa aceleração não pode ser diferente da aceleração do corpo B, porque ambos estão na mesma aceleração e a gente já admitiu isso no início. Já admitiu aqui no início. Deixa eu ver onde a gente admitiu. Apaguei já. A
gente admitiu aqui, ó. Desde o início. Os dois estão acelerados. Né, porque os dois estão juntos, eles estão grudados, né? E eu vou provar que eu posso sair daqui para chegar aqui. Mas eu vou precisar usar mais um caminho. Que caminho que eu vou usar? Qual é a soma de todas as forças sobre o corpo B? Na direção X, né? Na direção vertical a gente já sabe que é aquele balanço lá de força-peso para baixo, normal para cima. Fzinho igual a massa do corpo B vezes a aceleração dele. Olha isso aqui. Fzinho é igual a massa do corpo B vezes A. Fzinho está aqui nessa equação de cima. Então eu posso substituir esse Fzinho por essa expressão aqui embaixo. Então, vou chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2. 1 entra... Ops, contrário. 2 entra em 1. O que isso aqui vai virar então? Força menos massa do corpo B vezes aceleração igual massa do corpo A vezes aceleração. F igual a massa do corpo A vezes aceleração mais massa do corpo B vezes aceleração. Coloca em evidência o A. Deixa eu ver, tem um recurso aqui que achei. Tá aprovado, né? Acho que tá tranquilo. Ai, ai. Vixe, já deu, nem, ó, já dei o resultado, já dei o caminho para resolver a questão 5, não vou mais falar sobre ele. Não falo mais. Não falo mais. Quando eu vou aumentando mudando o zoom, ele vai diminuindo a qualidade da imagem. Deixa eu trocar aqui. Novo. Não. Deixa eu colocar de novo a tela. Lista obrigatória. Aqui. Pronto. Tá. Questão 6. Só uma observação. Meu Deus. Quebrou. Apertei o atalho errado. Peraí. Acho que tem outro atalho aqui mais útil. Voltou. Só uma observação. A lista de recuperação é muito parecida com a lista obrigatória, tá? Questão 6. No esquema representado da figura 5, o bloco C tem massa de 5 kg e está em repouso sobre o plano inclinado de 37 graus com horizontal, preso ao fio A e B. Não há atrito entre o bloco e o plano. Qual é a força de tração do fio? Cortando-se o fio, qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Como se resolve esse exercício? Aqui você vai ter que decompor vetores. Você aprendeu isso nos primeiros heads. E aí você vai desenhar um plano cartesiano aqui, ó. O eixo horizontal está aqui. Deixa eu colocar outra cor. O eixo horizontal está aqui. E o eixo vertical está aqui.
Então aqui é o Y e aqui é o X. Tá feio, mas aqui eu prometo que vai ficar bonito. Então a gente tem... Aliás, eu tenho ferramentas para desenhar. Vamos ver. Tenho ferramentas para desenhar. Deixa eu ver se eu me dou bem com uma aqui. Eu vou ter que aprender isso aqui sozinho, não vou... Vou ter que aprender isso aqui e fazer sozinho. Eu vou aprender a fazer sozinho. Não vou fazer improvisado, não. Vou fazer aqui a mão livre. Então, como funciona aqui, ó. Ixi, cadê o pincelzinho aqui? Disco de cor. Qual que era? Nem lembro agora. Lagoa. Esse aqui não precisa. Cores, pretinho. Então, beleza. Vamos fazer o plano cartesiano aqui. Fazer a mão livre. Tá, vou trazer mais pra cá, pra falar a verdade. Isso. Vamos ver situações que esse eixo X vai estar maior para o lado positivo. Eu vou aumentar para o lado negativo, porque a parte mais legal da questão tá para cá. Tá aqui para o lado negativo, né? Porque imagina que ele está rotacionado, né? Ele está assim. Ele está assim, né? Vou mostrar aqui para a câmera. Ele está assim, eu acho. Aí eu vou rotacionar ele. Deixar ele redondinho. Então, como funciona? Primeiro a gente vai identificar, primeiro passo, tem um algoritmo para resolver esse exercício. Primeiro passo de todos, desenhar o plano XY, X paralelo com o plano inclinado. Y perpendicular ao plano inclinado. Tá. Segundo passo. Identificar todas as forças atuantes sobre o corpo. Aí no caso a gente vai considerar o corpo como uma partícula. Terceiro passo. Calcular todas as componentes X e Y de todas as forças. Quarto passo. Aplicar uma das leis de Newton. Verificar onde que a gente vai aplicar essas leis de Newton aí. E quais vão ser utilizadas. Então, aqui é o algoritmo para resolver essa questão. Então, vamos aplicar o algoritmo. Fizemos o plano cartesiano. Vamos desenhar a força aqui, então. Que força que a gente tem aqui, certeza, que é a mais fácil de todas de se observar? Essa aqui, ó. A força-peso. Agora vem uma parte chata. Eu sempre apanho. Eu prometo que um dia eu vou gravar isso. Eu vou ter que fazer isso em qualquer caderninho que eu achar. Eu preciso provar para vocês que esse ângulo aqui é 37 graus. Eu sei por causa de experiência. E sei porque eu resolvi já muito esse exercício. E aí, em vez de eu conseguir provar que esses ângulos são iguais, eu acabo mais gravando por memória.
mas confia, esse ângulo interno é igual a esse. Tá? Eu vou até conferir aqui no livro. Eu não confiro minha memória, não. Vamos fazer confirmações aqui. Esse exercício ele é muito recorrente. Deixa eu ver. Aqui, apesar do θ estar aqui, é esse aqui de dentro. Não sei por que motivo ele não colocou o θ para dentro, mas é o de dentro. É em relação ao eixo X. Eu tenho que... Enfim, tá aí. Então essa aqui é a força-peso. Essa é a primeira força que eu vou identificar aqui. Eu vou colocar um desenho diferente. Vou colocar vermelho. Todas as forças vou tentar colocar vermelho. Essa é a força peso, onde esse ângulo aqui, é muito importante a gente saber esse ângulo, vale 37 graus. Terceira força que a gente identifica, a força normal, né? Porque a partícula ela está em contato com o plano, né? Então ela está empurrando o plano para cá. Se ela está empurrando o plano para cá e ela não sobe nem desce, né? Nesse sentido, nessa direção, então a força normal está aplicando para cima. A gente vai tentar descobrir ela. Terceira força é a força de tração. Vou dar uma explicada aqui o que significa força de tração. Essa força aqui, ó. Então tem força normal para cá, força de tração para cá e força pressão embaixo. Essa força de tração ela significa o seguinte: ela tem esse nome porque ela tem uma qualidade. Que qualidade é essa? Tração. O que é força de tração? Letra feia. Tração é uma força transmitida por um fio ou uma haste, acho que é H, né? Que não estica. Isso é uma tração. Então, se você... Eu dei o exemplo do burro no vídeo anterior. Ele está puxando uma carroça. Ele puxa através de um... Enfim, ele puxa através de uma haste, né? Sei lá. E aí ele estica essa haste. Então, essa força ela fica sobre esse fio. E aí, ele está tracionando a carreta. Beleza? Ele está puxando a carroça. Bom, aqui é nesse caso, né? E aí, o que significa, então? Vamos agora para o próximo passo. Identificar todas as forças, calcular os componentes x e y de todas as forças. Tá, mas aí você veja que logo depois do terceiro passo, a gente tem o quarto passo, que é aplicar uma das leis de Newton. Nesse ponto, já por volta do terceiro passo, você já pode imaginar quais leis de Newton estão sendo atuantes aí. Né? Deixa eu só dar atenção pra gente. Voltei. Quais leis estão sendo atuantes aí? Primeiro de tudo, você sabe desde o início que o objeto está parado. Né? E além dele estar parado, esse estado de movimento se mantém indefinidamente. Por esse motivo, a soma de todas as forças sobre esse corpo é zero. Primeira lei de Newton.
Então deixa eu escrever aqui, ó. O corpo ou partículas se mantém em repouso indefinidamente. Eu acho que deve ter redundância aqui. Indefinidamente. Portanto, a resultante, né, sobre ele, que é a soma de todas as forças, sobre ele é nula ou igual a zero. Primeira lei de Newton. Aí agora a gente vai calcular as componentes. Como que a gente vai calcular essas componentes? Veja aqui, ó. A força peso, ela tem componente no eixo Y, que eu vou chamar de PY, e tem componente no eixo X, que eu vou chamar de PX. Então, se o objeto ele não se movimenta, e aí a gente está considerando cima para baixo e para frente e para trás, significa o seguinte, que a soma de todas as forças é igual a zero. E aí eu vou fazer essa soma por direção, tá? Então, somando as componentes nas suas direções, temos tração que está no... eu não vou, como estão na mesma direção, eu não vou colocar o vetor não. Tração que está apontando para o eixo positivo de x, eu vou colocar positivo. Peso, a componente x do peso que está apontando para o lado negativo do x, eu vou colocar a menos. Beleza? Então esse aqui é eixo x. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então esse menos esse é zero. Esse de cima menos esse de baixo também é zero, na direção y agora. Então vai ficar normal que aponta para cima, menos py que aponta para baixo, também é igual a zero. Esse aqui é no eixo y. O que ele está pedindo mesmo? Eu faço tanta conta que acabo esquecendo o que ele está pedindo. Qual é a força de tração do fio? Qual é a força de tração do fio? Isso mesmo, tá? Como que a gente vai resolver isso agora? Vamos lembrar do seguinte. Veja aqui esse triângulo, ó. Tá vendo que tem um triângulo aqui? Então esse aqui é a hipotenusa. PX, cateto oposto, né? Ele está aqui desse lado, mas ele é do mesmo tamanho desse comprimento, então é cateto oposto. E PY é cateto adjacente. Eu não lembro como que escreve aqui. Beleza, sabendo disso, então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno de 37 graus. Esse ângulo aqui, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa é igual a cosseno de 37 graus. Logo, Px vale
P seno de 37 graus e PY vale cosseno de... Ah, é 57? Espera aí. É 57... É 37, é 37. Tava pensando se era 57. É, 37. Aí eu vou usar isso. Aqui, ó. Então vai ficar assim, né? Tração igual a Px. Px vale P seno de 37 graus. Força normal vale P cosseno de 37 graus. Resolveu? Será que resolveu? Quanto que vale peso? Massa vezes aceleração na gravidade. Seno de 37 graus. Está no exercício. Qual é a massa mesmo? Ele perde a qualidade, fica horrível. A massa vale meio quilograma. E seno de 37 vale 0,6. Então vamos lá resolver. Então tração vale massa que vale meio quilograma. Aceleração da gravidade que você pode aproximar para 10. Seno de 37 é 0,6, né? Vamos lembrar da notação científica? Vamos abusar dela aqui, ó. 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui é 10. E 0,6 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 1. 5 vezes 6 é 30 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Menos 1. E 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 1. 3 newtons. Tá aqui, eu resolvi um pedacinho do exercício para vocês. Pode resolver assim também, ó. 0,5 vezes 6, né? Porque 0,6 vezes 10 é 6. Meio é a mesma coisa que 1 dividido por 2 vezes 6 é a mesma coisa que 6 dividido por 3. T é igual a... Ops, tá errado aqui. Aqui é 2. Eu já estou adiantando o resultado aqui. Beleza. Então, eu dei todos os caminhos para resolver a lista obrigatória. Os exercícios da lista de recuperação são muito parecidos. Os caminhos são esses também. E aí, se alguém precisar de algum tipo de orientação, pode me chamar de preferência no Discord. O Discord eu vou estar disponível no Discord o dia inteiro, enquanto estiver trabalhando, né?
Evite me chamar pelo WhatsApp, tá? É, tá confundindo. O trabalho tá sequestrando o meu número pessoal. Certamente eu vou comprar um outro celular pra só poder atender vocês. Porque, infelizmente, é o rumo que o nosso trabalho tá seguindo. Então é isso. Boa noite pra todos.